Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando num novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Essa diplomacia que tem que acabar, essa diplomacia da falta de vergonha na cara, né? Essa diplomacia que tem que acabar, a diplomacia dos amigos. Esse acordo internacional aqui foi assinado, vai cumprir? Fala, depende, se for meu amigo eu não cumpro não, se for meu inimigo eu cumpro, né? O que está enunciado aqui nessa reação do governo brasileiro a prender ou não o Putin é o velho princípio do, olha, para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei, né? Isso é o que destrói uma nação, isso é o que está destruindo o Brasil, né? Isso é outra maneira de falar daquela ruptura completa do nosso tecido moral e jurídico. Então, vai cumprir o acordo? Fala, depende da circunstância. Deixa eu ver se é meu amigo. Se for meu amigo, não é assim não cumpro. Esse produto aqui pode ser vendido? Fala, depende, né? Não interessa se é bom e barato, a questão é saber se é meu amigo ou se vai me mostrar algum tipo de amizade, né? Essa diplomacia tem que acabar, senão o mundo vai acabar. Ou seja, essa maneira de conceber as relações humanas, a gente está vendo no Brasil as consequências disso. O Brasil é um país que está em colapso, né, moral. Daqui a pouco vai vir o colapso material também, mas o Brasil já está em colapso moral, por causa dessa destruição da lei, a destruição dos princípios mais básicos de convivência humana, dos princípios mais básicos de um ordenamento jurídico civilizado. Isso está sendo destruído, né? Mas está sendo destruído no mundo também, né? Porque as coisas passam a depender do amigo ou inimigo. Então, nós temos esperança, portanto, porque você vê, e acho que o Milei é um elemento disso, estou cada vez mais convencido, né? As minhas expectativas em relação ao Milei estão sendo cumpridas. Expectativas de muita gente, né? Está seguindo uma outra lógica, está seguindo uma lógica da moral e uma lógica da economia livre da política, tá certo? Portanto, de uma diplomacia que não é essa diplomacia do é meu amigo ou não é, né? Tá bem? Teria vários outros aspectos aqui desse tema que eu queria abordar. De repente a gente vai voltar a isso a partir dessa entrevista que eu mencionei aqui ao chanceler com a BBC, porque tem a questão do financiamento, só para eu adiantar para vocês, a questão do financiamento do BNDES, a exportações de bens e serviços, ou seja, basicamente construtoras brasileiras, voltando a ter financiamento do BNDES, portanto, financiamento subsidiado por recursos públicos, né, para fazer obras em outros países, né, e dizem, não, isso não tem problema nenhum, realmente isso tem que voltar, temos que, isso foi criticado, mas não tinha por que criticar, nós temos que voltar
né, financiar com recursos públicos as obras em outros países. Ora, aconteceu uma CPI em 2019 sobre o BNDES, né, que identificou os piores problemas, né, de corrupção, de péssimo uso dos recursos públicos, né, de crimes praticados no âmbito dos financiamentos do BNDES a obras no exterior e a atividades de empresas brasileiras no exterior, né? Então, não tem problema nenhum, né? Tá certo. Vamos voltar a isso, porque isso é importante, tá? Mas eu não quero espichar demais aqui hoje. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje, temos aqui o que eu queria trazer para vocês. Vamos para a nossa conversa aqui. Então, esse tema que eu trouxe agora vai ser então só para os alunos da Academia Folha Política na Agenda 2030 da próxima terça-feira. O tema dos financiamentos do BNDES a obras no exterior. Tem a ver com o JBS, tem a ver com a Odebrecht, tem a ver com esse tipo de coisa. Então, isso aí vai ser no âmbito da Agenda 2030, que agora é exclusiva para os membros da Academia Folha Política. Tá bom? Então, se quiser aproveitar e já continuar nessa temática, já faça a sua inscrição agora, é o momento, né, com esse desconto que a gente está oferecendo. Bom, temos aqui o Marcelo Rodrigues, que está aqui desde o começo, Ana Maria Paz de Barros, Antônio Jorge. Obrigado, Antônio, por você dizer aqui, dizendo que me ouviram, privilégio. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui toda semana, tá? Realmente muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite aqui da Lédia, boa noite da Kathleen, da Daniele Gontijo, já desejando feliz ano novo, enfim, já adiantando aqui um feliz ano novo para todo mundo. Espero que tenham passado bem o Natal também, mas já vamos falar disso. O Ian Itaboraí, que é nosso aluno lá também, dando boa noite. Luiz Alberto Trazi, Valdinei. Ailson Pianco. Ernesto, boa noite. Quais livros de história do Brasil você indica? Puxa, olha, eu acho que os melhores para começar são os clássicos, tá? As grandes histórias do Brasil aí do século XIX, né? Embora com muitas falhas, mas aquela história do século XIX ela tem um sabor diferente, ela tem uma densidade maior do que a história do século XX, feita já no século XX em geral. Claro que ela não vai pegar a história do Brasil do século XX, mas eu acho que o importante, sobretudo, é a gente entender as raízes da nossa história, né, no período que vai do descobrimento até a proclamação da República, né? Isso é aí que estão as nossas raízes fundacionais, sobretudo o período do Império. Então, tem o famoso Van Hagen, né, primeiro historiador grande do Brasil, do começo do século XIX, e tudo isso está sempre disponível aí para vários sites de descarga, como se diz, download gratuito, né? Descarregamento gratuito. Então, Varhagen, Oliveira Lima, Oliveira Viana, esses grandes historiadores até o começo do século XX, Pandiaca Lógeras, por exemplo, para a história diplomática, por exemplo. Então, uma maneira de você fazer, uma das coisas boas do nosso congresso é a Biblioteca do Senado, né? Que tem quase tudo para esses clássicos para download gratuito, né? Claro que você tem que ler em algum leitor de PDF, mas cada vez acho que é mais importante a gente ter esse recurso também para ler em PDF. Então, o que eu sugeriria é ir lá no link da Biblioteca do Senado e olhando assim, de acordo com os títulos, tal, com os autores, aquilo que te interessar, né, e sobre a história do Brasil, daquela coleção, que basicamente são esses do século XIX até o comecinho do século XX. Né? E tem um autor também estupendo, que está publicado, nesse caso, pela editora da Câmara, que publica menos coisa que o Senado, mas está na editora da Câmara, que é o João de Oliveira Torres, né? Agora tem um segundo nome, acho que é João Augusto, João de Oliveira Torres, né? Se você quiser um livro, a Democracia Coroada, né? Que é sobre como funcionava o Brasil no Império, né? Do Oliveira Torres. Tá?
Mas, além disso, acho que é importante também que a gente descubra pela própria investigação. Às vezes, um livro que, né, pode ser mais interessante para mim, você vai achar menos e você vai achar mais interessante um determinado livro. E mais outra indicação também de fontes é a coleção que nós fizemos na Fundação Alexandre de Gusmão, do Itamaraty. Quando eu era ministro, nós fizemos uma coleção para comemorar o bicentenário da independência. Então, editamos ou reeditamos várias obras de história do Brasil. Tá? Então, se você for na FUNAG, né, na biblioteca da FUNAG, procura lá a coleção do bicentenário, né, publicada em 2022. E entre 2000, na verdade, começou a ser publicada em 2020 ainda, né, quando eu era ministro. Enfim, a programação editorial basicamente foi feita por mim e pelo excelente diretor da FUNAG que nós tínhamos naquela época, que era o Roberto Guaidanich. Tá? Então, acho que tem lá separado assim por coleção, vai lá, bicentenário, uma coisa assim, na FUNAG, tá bom? E o Ailson dando aqui feliz ano novo antecipado, feliz ano novo para você também, Ailson, que é lá do nosso curso também, muito ativo lá. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo.
Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Política. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.